sua mesa aqui, por favor, Adilson, nosso primeiro secretário, o nosso diretor jurídico Alexandre, por favor, na mesa. Senta aí, Adilson. Já a gente anuncia nossos palestrantes. Antes de começar, gente, vou passar o Alexandre. Ele trouxe algumas coisas para ser sorteado, tá? Alexandre, o que é que você trouxe? Bom, eu na verdade trouxe uma muda de cânfora, tá? E uma pimenta malagueta que ela é levemente ardida, então dá para sentir mais o sabor dela. E o meu amigo, que eu nunca acerto o nome dele, que está do lado do senhor José Maria, o senhor Geraldo, ele trouxe 8 mudas de amor agarradinho. E ali na mesa tem uns moldes para vela, para fazer. Você pode usar tanto parafina, ali é tudo com cera de abelha. E vai ser sorteado 2 pitoquinhas dessa. Quem quiser, eu trouxe para o pessoal conhecer, porque às vezes pode ser que tenha algum nicho de mercado para um associado da Pacami, tá? Está comercializando venda de velas, cera de abelha. Tem também do lado esquerdo um molde, tá? De uma abelha no tamanho de 50 centímetros, que a gente tentou fazer o máximo possível com todos os detalhes. Só não deu para sair os pelos. Não teve viabilidade, mas embaixo, depois eu posso mostrar para vocês, tem as glândulas serígenas, tem a corbícula, rica em detalhes. Bom, por enquanto só isso, obrigado. É isso aí, pessoal. É o seguinte, essa palestra nossa, ela está sendo gravada na TV Apacami e YouTube. Então, se vocês entrarem lá no YouTube, TV Apacami, vai estar essa palestra daqui a Tomás, 15 dias? Uma semana? Garantido? Uma semana. E vai estar lá, né? E tem várias palestras que estão lá gravadas. Quem quiser ver, acessar, TV Apacami, YouTube, lá está, tá bom? E também, gente, vocês podem entrar no apacami.org.br. Tem uma série de informações aqui sobre a Apacami, sobre cursos e tudo mais. Nós temos alguns cursos abertos. Por exemplo, esse final de semana, dia 4, que é sábado agora, aqui na sede da Apacami, nós vamos fazer o curso básico, o curso de hidromel, terceiro curso de hidromel. E a procura está bem baixa, né? Eu acho que seria bom vocês procurar inscrição, né? Mandei convite para todo mundo, mandamos cartinha, essa cartinha aqui, ó. Mandamos essa cartinha para o pessoal, mas a procura tem sido baixa, né? E então é isso. A nossa revista, fechamos a revista Mensagem Doce. Essa revista hoje está com 50, quase 60 páginas. Tem matérias adoidado lá, tem muita coisa interessante, né? Pesquisa feitas, vai estar lá e tudo mais. E eu estava conversando agora com o Osmar Dias Mosca Dias, que a gente fazia um curso próximo aí de abelhas sem ferrão, abelhas nativas, não é isso, amor? Isso. Então é isso. Temos também aqui, ó, como foi prometido na última vez que tivemos aqui, semana do mês passado, um saquinho com semente de Moringa. Amor agarradinho. Alguém acertou não? Não. Parece moringa. Não. Cipó uva. O rapaz trouxe aqui lá do Mato Grosso, ele trouxe. E nós vamos passar aí, cada um pega um saquinho, né? Porque tem para todos, eu acho. Depois vocês pegam aqui. Tem para todos. Amador, isso é cipó uva, tá bom? É isso. É uma coisa que eu falei? Não. Prossiga. Vamos apresentar o nosso palestrante, Osmar Mosca Dias. Nós tivemos uma reunião em Campinas, que ele era da CAT, e o nosso ex-secretário da Agricultura fez como ele gosta muito de abelha, ele dá o nome dele para Osmar Abelha Dias.
ele está pensando nessa proposta. Então, nosso palestrante hoje vai ser o engenheiro agrônomo Osmar Mosca Diz, que é extensionista rural e trabalha na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na CAT, Campinas. O tema da palestra será sobre criação de abelhas nativas sem ferrão. É um profissional que acolhe as dúvidas e dificuldades do pequeno produtor, por ser as abelhas nativas sem ferrão. E eu conversando com ele se propôs também a gente fazer um curso para as abelhas sem ferrão, né? Curso básico para abelhas sem ferrão. Vamos marcar uma data e depois nós vamos conversar melhor sobre isso aqui, a gente publica para vocês, correto? Osmar, você vai fazer sua palestra, você pode fazer as perguntas, você deixa tudo para o final, como que você prefere? Como vocês quiserem. Então vai ter um microfone aí, né, o Eric? E aquele que for fazer a pergunta, pede o microfone para que todos escutem a pergunta, né? Correto? Osmar, seja bem-vindo, uma boa palestra para você e salva de palmas. Será que se eu falar assim, tem que ser escuta? Eu acho que ali no YouTube não tem, por causa do... Tem a gravação, Osmar. Então, boa noite a todos vocês, né? Muito obrigado, Eloy, né? Que nos convidou para vir hoje aqui falar para vocês um pouco sobre as abelhas sem ferrão, né? E agradeço a Apacame e parabenizo pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito há tantas décadas aí, né? E para nós aqui, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, tá certo? Não vim ensinar nada, né? Eu vim só tocar o coração de vocês e falar algo, né? Eu sempre falo, como extensionista tem sempre essa oportunidade de estar podendo levar adiante uma mensagem bacana, uma mensagem de vida, né? De conservação, de saúde, né? E nada melhor do que trocar ideias aqui na casa onde isso fervilha, né? Saúde, vida, alimentação saudável, né? Então, parabéns a vocês da Apacame, né? Pela história bonita. E antes de começar a apresentação que eu trouxe, né? Ela inclusive vai ficar aqui no arquivo da Apacame para disponibilizar para vocês, tá bom? Todas as fotos que eu trouxe são minhas mesmo, do nosso trabalho. E eu mesmo que escrevi o texto, então eu ofereço cordialmente para vocês, né? E eu queria, antes de tudo também, convidar vocês já, né, como o nosso presidente já anunciou, no dia 3 de outubro desse ano, a gente vai celebrar novamente o Dia Nacional da Abelha lá em Campinas, né? Então vai ser a 5ª versão, o 5º ano já. E nesse ano especialmente a gente sempre homenageia algumas pessoas, né, que foram importantes ou que são ainda importantes, então são homenagens póstumas e homenagens assim, para a pessoa que está ali com a gente também, né, na caminhada. E esse ano, né, conversando com o Eloy, nós elegemos o senhor Constantino, né, para receber uma homenagem póstuma no dia 3 de outubro desse ano lá em Campinas. E também vamos procurar homenagear alguns associados, né? E a Apacame em si será a grande homenageada no nosso evento, tá certo? Então, com muita honra, assim, com muita alegria também que a gente teve essa ideia, assim, de realmente reconhecer quem de fato no cotidiano da vida luta, né? Pelas abelhas, luta pela produção do mel e pela contingência de estar trabalhando pela vida mesmo como um todo. Bom, muito obrigado. O seu Eloy também será homenageado junto com naquele dia lá e vocês terão também a oportunidade, o presidente já acatou,
de vocês darem uma palestra, né? Vai ter um bloco que vocês vão poder entrar oficialmente na programação e oferecer um conteúdo de explanação, uma palestra técnica a critério de vocês, da associação, tá bom? Vocês vão entrar na programação oficial também, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá. Eu vou passar aqui, deixa eu ver. Bom, então eu sou Osmar, né? Sou engenheiro agrônomo e extensionista rural, trabalho na CAT em Campinas, certo? Desde 2016 a gente está procurando se introduzir, né? Conhecer um pouco melhor as abelhas nativas nossas para poder fomentar a meliponicultura, né? Entre os beneficiários, né, que são atendidos pela extensão rural oficial do Estado, né? Então nós temos hoje um grupo de extensionistas, né, distribuído pelas 40 regionais da CAT, né, que procuram levar adiante esse trabalho de fomento, de desenvolvimento da meliponicultura, tá certo? Então eu faço parte desse grupo. E uma das missões nossas é levar essa ideia adiante, né? Bom, como eu estou fazendo aqui. Então, vocês sabem muito bem, né? Que as abelhas nativas, além daquelas conhecidas também como abelhas solitárias, inclusive faço outro convite aqui, né? Que no dia 10 agora, o presidente Eloy e o Edivaldo, né? Eles irão lá em Campinas, né, participar de uma oficina com a gente só sobre abelhas solitárias, sabe? Então nós vamos chamar 2 grandes especialistas que estarão conosco, se chama Júlio Pupim e Adriana Tiba. Então eles têm uma entidade lá que chama Abelhas do Brasil, tem no Facebook, no Instagram, vocês podem abrir ali. Então eles vão estar com a gente, são as maiores autoridades em abelhas solitárias, né, que se conhecem. E são realmente amorosos estudiosos, né, dessas abelhas. Isso é importante, né? Não só a técnica, mas a técnica a serviço da amorosidade, né, de levar, né, o conhecimento adiante, né? Então, essas abelhas solitárias são um mundo à parte. Se as abelhas sem ferrão já o são, né, imagina as solitárias, então. Quem arriscaria ou já sabe quantas espécies aproximadamente de abelhas solitárias vivem no Brasil? Espécies diferentes. Eu vou arriscar, 300? Você acertou, mas errou a abelha. As 300, na verdade, em torno de 300, né, são as abelhas sem ferrão, as nativas sem ferrão. As abelhas solitárias, elas têm o ferrão, não é serrilhado, mas elas têm o ferrão, né? As abelhas solitárias têm ferrão, por exemplo, a mamangava, né? Entendeu? São 2.000 espécies diferentes, entendeu? Então, a gente deve olhar assim, meu Deus, que maravilha, né? Só das abelhas sem ferrão, né, em torno de 260 a 300, só aqui em São Paulo são 66. Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente autoriza a gente a criar 66 espécies de abelhas sem ferrão, né, consideradas assim, vinculadas a esse nosso, na regional aqui, né? Então, e quantas dessas abelhas a gente estuda, né? Nas escolas, né? Fala de abelha, geralmente lembra mel ou ferroada, não é assim? Nem a polinização quase a gente não fala também, ou não ouve falar, né? Vocês não, né? Mas a sociedade em geral. Então, nós temos que olhar para esse desafio com alegria, assim, com esperança, né? E vamos estudar, vamos nos debruçar sobre isso, né? E vamos, porque
e vão muitos biólogos, sabe, jovens lá, ecólogos, visitar a gente lá, e eu agarro assim no braço deles e falo assim: olha, você vai se formar em biologia, se agarra nas abelhas sem ferrão, você já vai estar 20, 30 anos na frente. Eu pergunto assim: durante esses 4, 5 anos aí, você ouviu falar das abelhas sem ferrão do Brasil ali? Não ouviu falar, está saindo agora da academia, entendeu? Então nós temos que, 2 caminhos: ficar triste, deprimido, né? Descontente, ou então, beleza, vamos nós estudar, e aí nós já vamos estar na frente, né? E assim a Pacame, né, como de vanguarda, né, vai se agarrando nessa atividade, que nem o Edivaldo já está pensando em criar lá no sítio dele, e assim vai, né? Então, a sua importância na polinização, vocês já sabem, né? Tudo isso aqui. Então, isso daí também é importante, né? Uma vez o seu Constantino, lá em Campinas, no primeiro dia da abelha que nós fizemos, né? Acho que foi, inclusive, um ano antes dele falecer, sabe? Ele falou uma coisa lá no nosso auditório, falou assim: ensinem as pessoas que as abelhas são produtoras de alimento. Ele falou assim, bem alto lá, sabe? Achei tão marcante, né? Isso em 2017. Achei muito... E é realmente, né? Às vezes causa estranheza, né? Mas elas são agricultoras, né? Certo? E acho que nós temos que começar a falar assim mesmo. E o Brasil, então, ele detém 2/3 das espécies de abelha nativa sem ferrão, né? Que vai entre 260 e 300. E a solitária vai de 1.500 a 2.000. Tem um pesquisador aqui, o Tiago Francoi, da USP, sabe? Um grande estudioso também para vocês trazerem aqui, viu, presidente? Tiago Francoi. Uma pessoa, um geneticista de abelha, e ele sempre fala nos encontros assim: nós estamos perdendo abelhas que nós não conseguimos ainda nem identificar. Oi? Pura verdade, né? E isso é lamentável, né? Então nós temos que realmente correr contra o tempo, né? E não perder nenhuma oportunidade de falar sobre elas, para as crianças, para os jovens, né? E falar com encantamento, falar com orgulho. E ninguém mais é autoridade do que vocês para falar sobre as abelhas. Entendeu? Então vocês têm essa responsabilidade. Se agarrem nos livros, se agarrem na missão que vocês têm e sigam para frente. Sejam os arautos dessas abelhas aí, né? Então nós temos aqui, ó, muita coisa a nosso favor e muitos argumentos para a gente levar para a sociedade, né? Serviço ecossistêmico da polinização, a própria conservação da biodiversidade. A biodiversidade é a mãe da sustentabilidade. Tanto se fala em sustentabilidade, mas e a biodiversidade? E as abelhas, né, são o exemplo da biodiversidade. Nós temos 2/3 das abelhas nativas sem ferrão do mundo estão no Brasil. E as nossas crianças não sabem nem o que é uma jataí. Nunca ouviu falar. O que é isso? Então é isso aí. Vamos agarrar nos deputados, nos nossos governantes, né? Levar nossa indignação, não de forma violenta e triste, mas com esperança, né? Tá bom? Produção e geração de renda, né? Como uma atividade econômica, educação ambiental, que é a parte que eu faço mais, né? Turismo rural também e ambiental, né? Então, a gente tem procurado inserir as abelhas sem ferrão no turismo rural, não só a gastronomia, né? Mas as próprias abelhas em si, porque a gastronomia, inclusive, é um capítulo à parte das abelhas. Você imagina, são 300 espécies, aqui em São Paulo 60 e poucas espécies. Conforme, aqui nós temos mel de eucalipto, né, na ápice,
Mel de... Como é que... De laranjeira. Tem de cipó-uva, não é assim? Então, no caso das melíponas, nós temos o mel de jataí. Temos o mel de mandaçaia. É a própria abelha que dá o nome. Só que essas abelhas, a maioria delas são generalistas, assim como a apis também, né? E elas têm preferência de polinizar as matas nativas, que ainda são os recantos onde nós encontramos a biodiversidade florística. Então, o que acontece? As abelhas nativas trazem uma riqueza de sabores muito grande. E não necessariamente o mel de jataí da Mata Atlântica, ele não vai ser igual a um outro mel aqui lá de Campinas, de outras regiões do estado, entendeu? Porque as matas nativas passaram por um processo de evolução cujas flores, os órgãos florísticos de reprodução se desenvolveram em comunhão com as abelhas, com os polinizadores. E as nossas abelhas nativas se evoluíram desempenhando a polinização nessas árvores nossas. Então elas são peritas em polinizar as nossas matas nativas. E elas são, portanto, a chave da conservação da biodiversidade. Porque a abelha, se você perguntar para a apis, você prefere ir lá no mato ou nessa laranjeira? Ou nas culturas? Ela é voraz, ela é produtiva, ela é sedenta, ela é faminta, ela vai onde tiver maior recurso, né? As abelhas nativas, devido ao seu porte, devido à sua capilaridade, elas vão onde geralmente as abelhas maiores, inclusive entre as abelhas mais assim desconsideradas entre as nativas, que são as mirins, são as que mais fazem o papel da polinização, porque elas vão nas flores minúsculas da nossa flora que nós não vemos. E delas vai depender a reprodução da mata nativa e de toda a fauna que existe ali, né? Da perfeita adequação à conservação das matas, a agricultura orgânica, né? E a agricultura familiar, né? Então aqui, isso aqui é uma repetição. Eu volto a dizer que a apresentação fica aqui com o seu Eloy, né, disponível. Então, assim, as abelhas, né, elas têm todo um mecanismo, né, no seu corpo que favorece, né, a disseminação do pólen, né. São peritas em levar isso aí adiante, né. No caso das abelhas sem ferrão, por exemplo, a maioria das espécies de solitárias e das sem ferrão, elas vieram do chão, né, os ninhos do solo, né? Então a origem das abelhas sem ferrão foi sempre na terra. Aí com o avanço da agricultura, milhares de anos, nós fomos destruindo os solos e elas saltaram para as árvores, os ocos das árvores. E se a gente derrubar as árvores, tudo mesmo, né, o que vai acontecer? Né? Aí vai salvar, quem for criador de abelha vai ter. Né? Onde tiver criador de abelha tem, né? Mas só que vai ter que tratar na melzinho na chupeta para elas, né? Entendeu? Então, vocês vão ver uma foto onde o ninho mais natural para nós hoje são os ocos das árvores, né? Inclusive as caixinhas de criação foram feitas imitando esses ninhos naturais aqui, ó. Tem uma estrutura aqui, né? Uma entrada, né? Uma entrada principal, pode ser 2, 3, conforme a força, o vigor da colônia, né? Então aqui tem um batume, né? Que é uma composição de cerume. No caso das abelhas sem ferrão, a gente não fala cera, porque não é pura, é uma cera misturada com própolis, então a gente usa o termo cerume, né? E um cerume extremamente duro, compacto, para vedar a entrada de água, o telhado, digamos, um batume superior. E o inferior, ele é duro também, só que ele é poroso, ele tem poros para que esse excesso de água
vazar, né? A drenar o ninho. E aqui nós temos invólucros feitos de cerume, que são como se fosse um isopor, assim. Um invólucro para proteger o ninho e manter a temperatura ideal para a reprodução da rainha, né? Então, são labirintos aqui, são folhas finas de cerume de cor parda, sabe? Então chama invólucro. E aqui finalmente temos a parte mais preciosa, que são os discos de cria, né? Então são discos, né? Pode ser normais ou helicoidais, né? Sempre paralelos, com exceção de algumas espécies de trigonas, vocês vão ver, que aí são em forma de cachos, mas a maioria são assim, vocês vão ver as fotos, que são discos sobrepostos, que a rainha então começa a botar o ovo, aí vai, então no caso, por exemplo, é o inverso da rainha da apis, né? A rainha da apis põe o ovo primeiro e as operárias o enchem, não é assim o alvéolo? Né? E no caso das abelhas sem ferrão, a rainha chega, olha o alvéolo, fala, põe mais mel, né? Põe mais mel, põe mais alimento. Aí, quando ela acha que está bom, ela vai lá e ovoposita, e elas aí já sai para um outro alvéolo, e aí vem as operárias e fecham. Né? Entendeu? Por isso que no caso das abelhas sem ferrão, eles não respiram, né, submerso como na apis. O óvulo, ele morre se a gente virar assim, sabe? Se tombar, ele morre afogado. Então tem que tomar cuidado, né? E aqui, então, são os potes de pólen e os potes de mel. E ela guarda, a abelha sem ferrão, guarda o mel em potes, não em favos, tá bom? Oi. Aproveitando a imagem, brilhante imagem aí, o vacune superior e inferior, que é poroso, você falou que são rígidos, tem uma substância bem assim resinosa, viscosa. Isso, aí tem aqui dentro, aqui, essa daqui não é mais viscoso, certo. Ele é ressecado já, entendeu? Agora a substância resinosa grudenta são os montes, né, de própolis, que elas absorvem a resina das árvores e fazem também um própolis de excelente qualidade. Sim. E cada abelha sem ferrão produz um tipo de própolis diferente, sabor diferente, propriedades diferentes, devido a essa riqueza de flora que elas visitam, sabe? Isso que é interessante, sabe? É a complexidade dos produtos. Nenhum deles são produtos simples. Isso é a vida, né? A vida reside na complexidade, não na simplicidade dos produtos, né? E, por exemplo, você pega o própolis de Mandaguari, é uma coisa que você sente o perfume de longe, assim, né? Você pode tampar os olhos assim, estamos chegando perto de uma Mandaguari, haja vista o perfume do seu própolis, né? Outra abelha maravilhosa que produz um própolis assim, em proporções gigantes, é a Mirindroriana também. A Mirindroriana é uma abelhinha pequenininha, assim, pretinha, né? Do grupo das trigonas, né? Que não faz os potes, o ninho em prateleiras, mas sim como se fosse cachos de uva minúsculos assim. Ela também produz um própolis de excelente qualidade. Aí, com base naquela figura, foi que inventaram, né, a caixa de criação, né, que vocês podem olhar depois aqui, né. Então nós temos o ninho, temos o sobreninho e 2 melgueiras. Essa é uma caixa básica de criação para o modelo INPA, que é o modelo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, acho que é, né, INPA, da Amazônia lá, que foi desenvolvida essa caixa, que a maioria dos criadores usa. Eu particularmente gosto muito dela, porque facilita bastante a coleta de mel e também a reprodução de colônias, né? A multiplicação dela. Então aqui, ó, por exemplo, quando esses discos de cria da parte superior estão maduros,
Vocês vão ver a diferença na cor, né? E na aparência vocês vão ver. Aí quando eles estão maduros, aí você pega, saca fora as melgueiras, pega uma outra caixa dessa aqui vazia, põe aqui do lado, falando rapidamente assim, né? Modo broto. Aí você pega um ninho vazio, põe ele aqui, de uma caixa. E pega esse sobreninho que está maduro e põe aqui. Põe em cima, põe a melgueira vazia, tira a matriz e põe a filha no lugar onde ela está. Pronto. No caso das meliconas. Qual distância você leva? Oi? Qual distância Você pode leva? levar no mínimo uns 50 metros, assim, para ter maior pegamento. Ou se você quiser, você pode tampar, né, a mãe e segurar ela tampada uns 2, 3 dias, aí você pode deixar aí mais perto ou levar para outro lugar numa outra ocasião, entendeu? Você pode tampar também. E aí está feita a reprodução. Porque no caso da mandaçaia, das urussus, né, como é que chama? Urussu amarela, né? A jataí não é outro sistema. 20%, em torno de 20% dos ovos, né, que tem ali nos quadros maduros, vão nascer princesas. Entendeu? Então, é uma programação genética já. Não depende de realeza. Não depende de realeza, exatamente. Entendeu? Aí no grupo das trigonas, que aí inclui mandaguari, tubuna, né, jataí, aí você precisa da melgueira, que geralmente é bem grande e fica na extremidade, né, na periferia do disco de cria, tá bom? Então aqui vocês estão vendo, ó, né, o invólucro que nós mostramos, que é o isolante, né, e aqui tem as células de cria, né, certo? Então a rainha, ela trabalha assim, ela ovoposita lá, começa do centro, aí vai fazendo assim, né? Vai crescendo o disco de cria até chegar na periferia da caixa ali, né? Na beirada da caixa. Aí elas soldam nas 4 lados, aí a rainha desce. Aí vai começar pelo centro de novo. Um filete de cerume, primeiro óvulo no meio, e vai rodando, forma o outro disco e vai descendo, né? Depois ela sobe de novo, ela sobe e aí vai eclodindo os outros, eclodindo de dentro para fora. Quando você pega uma caixa, né, aqui no caso estão todos íntegros, são discos verdes ainda, né, que não estão maduros. Pois não passou duas? Isso. Aí se você encontrar na parte de cima um disco alveolado, o que seria um disco alveolado? Anelado, disco anelado, perdão. Anelado significa que o centro está vazio. Esse é o ideal para fazer a reprodução, porque significa que já está eclodindo, porque se começou a ovoposição no centro, é do centro que vai iniciar a eclosão. Então já te dá ali na cara que é um disco que está emergindo a abelha dali todo dia. E aí leva ele para a nova cria, tá bom? Vocês vão ver ali. Então aqui, ó, as células de cria nas espécies de abelhas nativas são destruídas após o nascimento da abelha adulta e os discos são sobrepostos. Toda a cerume, todo o material é 100% aproveitado. Certo? Elas destroem e reaproveitam. Entendeu? Existe uma pesquisa que mostra que para produzir uma medida de cerume, a abelha nativa gasta em torno de 5 a 7 volumes iguais de mel. Então o cerume é muito mais valioso que mel para elas, entendeu? Então, quando você for fazer a limpeza na caixa, a transferência do ninho de captura para a caixa, você raspa tudo que você puder e dá para ela, que ela vai saber reaproveitar. Ela recicla 100% de todo o material.
No caso das apes não é assim, né? As apes, eu acho que elas não aproveitam totalmente a cera, né? Elas roem. Bom, então aqui nós temos uma melgueira de jataí, né? E então as abelhas sem ferrão, elas não fazem a separação, assim. São potes separados, mas esses potes de pólen e de mel podem estar juntos, conforme a estação, né? Então, se for uma estação, né, de primavera, assim, de alta produção, vai ter muito mel, mas também vai ter muito pólen. Mas é muito fácil desconectar uns dos outros. Manualmente a gente faz assim, né? Esses de mel são mais grudados. Aí você leva, separa, extrai o mel e o pólen, os potes de pólen, você faz o seu também, né? Lá embaixo tem um cartaz bem bacana, né? Está escrito Abelhas da Bahia, né? Lá na loja da Pacame, e mostram as entradas de algumas espécies, né? Você mostra isso aqui para as crianças, elas ficam maravilhadas, né? Elas ficam felizes. Isso existe, né? E é bacana, né? E é por aí, sabe? Nós temos que, né, dobrar assim o joelho e falar para as crianças, porque é aí que está a nossa esperança, né? Eu acho tão bonito quando os apicultores falam para as crianças, né? Aquele negócio de fumigador, sabe? Mostrar as abelhas. No primeiro dia da abelha lá em Campinas, nós trouxemos um apicultor lá de Miracatu e ele trouxe aquela colônia de vidro, sabe? Aquela colmeia lambistroque de vidro lá. Nossa, mas assim, fervia a criança ali do lado, né? E olha que maravilha isso aqui, ó. Outro dia, num encontro de educação ambiental com os professores lá da rede estadual, eu dei a ideia assim, por que vocês, em vez de botar número na sala de aula, não bota sala da jataí, sala da mandaçaia, saia da tubuna? Aí ela falou assim, mas pode ser também sala do jatobá, porque isso melhor do que número, né? Sala do jatobá, sala do cipoúba, né? E as crianças que estudam ali têm que ser peritas e explicar para que serve o cipoúba, como é que, né? Entendeu? A ideia é boa, são essas coisas, sabe, que a gente tem que inventar moda, né? Inventar moda. Então olha que riqueza, ó. Né? Essas aqui são as melíponas, ó. Então vocês sabem que as abelhas sem ferrão são do grupo das meliponíneos, né? Por isso que chama meliponicultura, né? Quem cunhou esse nome foi um amigo de vocês que já faleceu, né? Já esteve aqui, Paulo Nogueira Neto, que é o pai, considerado o pai da meliponicultura, tá bom? Tem um modelo de caixa que ele bolou também. Tem um livro aqui, ó, o primeiro livro, esse aqui eu ganhei de um amigo extensionista, me deu de presente. Ele comprou há muitos anos atrás e me deu uma relíquia. O Paulo Nogueira Neto, foi o principal livro, né? Esse daqui também, ele ajudou a escrever, né? Esse aqui, na verdade, é um álbum. Pode passar, presidente. Vai passando enquanto a gente vai conversando. Vocês podem dar uma olhada aqui, né? Olha, eu gosto da jataí. O jataí é valente para trabalhar, né? Oi? É o que acaba. É porque você está comparando, entendeu? Você está comparando talvez uma colônia com 60, 80 mil de abelhas bojudas, né, com uma de 2.000, 2.500 de tamanho muito mais reduzido, né? Entendeu? Aí cabe a você, né, fazer uma seleção genética, observando, tem vários critérios técnicos que ajudam a gente a fazer a seleção das melhores abelhas, das melhores cepas, das melhores genéticas, entendeu? Então uma delas, por exemplo, no caso da jataí, que elas ficam adejando ali, elas ficam pairando em volta, então tem que ter acima de 14.
abelhas pairando em volta do tubo. Se você for comprar de um meliponicultor cadastrado lá, uma jataí, aí você pede para olhar. Aí você conta quantas estão voando em volta do tubo. Acima de 14 você pode levar. Entendeu? Outra coisa, a coloração do tubo. Né? Quanto mais clarinho, mais ativa a colônia. Tá bom? E pede para olhar a melgueira também. Tá bom? Porque no caso da abelha ali não dá para você falsificar. Né? Agora a mandaçaia também é muito boa para produzir. A mandaçaia é uma abelha lindíssima, né? Ela é grande, uma abelha dócil, produz bem também. Mas eu gosto também da mandaguari e da uruçu amarela, que é, para nós aqui é uma abelha que também tem muito pouco, é raro de achar, e se a gente se dedicar para ela, aqui em Jundiaí nós temos um criador lá, chama Eduardo, né? Eu considero ele o rei da uruçu amarela, a pessoa mais caprichosa, mais muito séria mesmo, sabe? Para vender colônia. Não vale a pena chamar ele só para vir falar sobre a uruçu amarela, né? Uruçu na língua indígena quer dizer abelha grande. Eiro-açu, né? Juntou duas, virou uruçu. Então só o fato das abelhas nativas terem tudo nome indígena já é uma aula que a gente pode estudar com as crianças, valorizar as línguas originárias, né? Eu queria perguntar alguma coisa? Quais são metas do Major Paris? Olha, assim, ó, uma jataí bem desenvolvida, assim, a partir do segundo ano, pode chegar a 1,2 kg. Um enxame bom. Vocês sabem, né, que mel não é só a abelha. Então tem a genética, que no caso de abelha importa muito. Nas nativas indígenas não é diferente. Manejo e a outra? O pasto, o alimento, né? Entendeu? Então não sejam injustos com as abelhas, né? Cuidado com as comparações, elas são muito medíocres, né? Tá certo? Então vamos levar a sério, vamos estudar e vamos perceber que elas são maravilhosas. Estão aí há muitos e muitos anos, né? Milhões de anos, né? E se coevoluíram com as nossas matas. Santa Catarina chegando a 2 quilos por cobertura. Isso, Porque esse cara está no é. Isso. Lá em Santa Catarina tem a vantagem também que tem a condição fundiária e geográfica, entendeu? Supõe a conservação maior das matas, nas cabeceiras, né? Principalmente no oeste lá. E aí o que acontece? Acaba que quem se beneficia são as abelhas. Eu acho que o povo que vive lá em Santa Catarina, no sul, né, merece também nossa consideração, porque são realmente, eles têm a meliponicultura muito forte, né? No Paraná também. Ó, eu vou mostrar só umas fotos agora. Essa é a jataí, né? Então ela é bem afilada assim. Lá no sul eles chamam a lemoazinha. Se você falar, eu crio a lemoazinha, aí eles vão entender que é a jataí. Ela é amarelinha assim, tem os olhos verdes, né? E tem as pernas traseiras dilatadas assim, né? Oi? Elas mordiscam, né? No caso das abelhas sem ferrão, nós podemos dizer que elas mordiscam, né? Não ferrou, mas mordiscam. Essa daqui, ó, outra coisa, o senhor lembrou bem. Quando você estiver fazendo o manejo lá, se elas te atacarem aqui, né? É bom sinal. Quando você vai fazer a transferência do ninho isca para a caixa, se você tiver que usar aquele chapéu de pescador lá, fica feliz, né? Porque você já sabe que é uma baita colônia. Porque as brabas são realmente produtivas mesmo, né? E tem abelha, tem jataí que você faz a transferência e elas nem se importam com você. Estão tudo ali,
preocupado ali com o ninho, tudo, mas mexeu no mel delas, das outras. Então nós temos que desenvolver, né, a nossa relação com as abelhas. Vocês sabem muito mais do que eu, né? Bom, eu não vou passar essas informações porque fica cansativo e vocês vão ter aqui, tá bom? Então aqui um ninho, né, um pito, né, um tubo de entrada, ele é poroso, né, olhando de perto ele é poroso. Geralmente as abelhas do grupo das trigonas, elas fecham, né, o tubo à noite, né, para proteção, mas sempre ficam uns buraquinhos para respiração, né. Então aqui essa parte dilatada seria a turbícula, né. Aqui é uma outra entrada de jataí. A gente começou por ela porque é a mais comum, assim. Ela é bastante generalista, né? Muito voraz, muito adaptada, uma abelha que é valente mesmo, sabe? Para começar uma criação, vale a pena começar com uma meia dúzia de colônia excelente, escolhidas a dedo mesmo, um cuidado, né, um manejo adequado ali, você vai ficar muito satisfeito, sabe? Entendeu? Oi? O pito é uma qualidade genética que eu não posso explicar se é bom ou não. Isso, pela coloração, né, pelo fechamento, a preocupação de fechar. Um pito que não fecha, ou um pito que abre pouco, ou demora para abrir, não é bom. Entendeu? Então, no primeiro raio do sol, tem que estar tudo aberto. Essa é boa também. Então, vai cedo visitar o criador. Entendeu? Então, assim, ó, a coloração, né? Então, o pito que fica muito fechadinho, elas ficam acanhadas. Aqui já é uma melgueira, ó, que só tem mel, tá vendo? Conforme a estação, conforme o que ela trouxe para casa. Né? Tá bom? Aqui já é a mandaçaia, né? Ó, que é do grupo das melíponas. As melíponas são aquelas maiores, né? Embora tenha uma menor que se chama... esqueci o nome, manduri. A manduri é uma melípona, mas ela é a menor de todas, né? E ela tem no máximo 300 indivíduos na colônia, assim. Não vai mexer com ela te põe para correr, viu? É uma mordida. Você já foi atacado por uma? A gente tem o turismo pedagógico lá, Ah, é? Por causa dele? No sem terrão? Que maravilha. Ah, sim, eu já vi falar, eu já encontrei vocês já em outros eventos. Você é do Neville, né? O Neville também conhece vocês, o professor Neville, né? Parabéns, viu? Eu estava querendo lembrar o senhor de algum lugar, então não sabia que é por ali, né? Jundiaí, né? Supeva, é. Parabéns. Ali em Jundiaí você conhece o Eduardo? Pessoalmente não, mas eu ouvi falar bastante. Então assim, ó, procurem, né, se informar sobre os criadores, quem for, né? Vão visitar, cuidado, né? Não apoiem transporte de abelha, não compre abelha de fora. Vão vocês visitar. Verifica muitas coisas e conversa com a gente, né? Troca ideia, tá bom? Comecem bem, comecem firmes. A mandaçaia, ó, ela é o contrário da apis, né? Ela é preta com as listras amarelas. Não é linda, né? Então a abelha negra, lindíssima, peluda. Você bate assim na caixinha, né? Elas vêm tudo. O máximo que ela faz é ficar voando assim em volta da sua cabeça. Às vezes dá uma mordiscadinha. Sabe o filme Os Pais São Dois? Não. Com o Muro lá. Os Pais São Dois, o ataque de abelha deles foi feito com uma parte. Ah, foi, é. Foi pra lá. Porra, enganou todo mundo. Então. Eu vou querer assistir, como é que chama? Os Pais São Dois. Assista Os Pais São Dois.
Então tem bastante informação aí, chega a produzir 2,2 litros e 200 por... Então, no caso das abelhas sem ferrão, a gente usa litro no mel, porque ele é menos viscoso, ele é mais fluido, né? Por isso que às vezes guarda na geladeira para não fermentar. Mas ele fermenta até um certo ponto, altera um pouco o sabor, mas não estraga. Então já um mel fermentado tem um sabor diferente, é uma qualidade do mel de abelha sem ferrão. Ou se quiser preservar a qualidade genuína dele, aí guarda na geladeira, né? Saboreia ele depois de voltar à temperatura ambiente. Então temos 3, vamos dizer raça assim, né? 3 tipos de mandaçaia aqui na nossa região, que é a Melipona quadrifaciata, né? Essa aqui predomina mais no sul, ela costuma hibernar, essa abelha aqui, ela se aprendeu a hibernar lá. Ela fecha assim a parte, a melgueira por cima, fecha todinha com própolis e pronto. E estagna a produção, reduz o metabolismo e fica lá no sul. Mas nós temos aqui muito dessa aqui, ó. A MQA, as listas são separadas, são bem separadas umas das outras. São 4 listas amarelas, por isso que se chama Melipona quadrifaciata, né? E tem a mestiça, né? A mestiça que acasalou, né? Entre uma e outra, a toda circundada com a abertura e deu a mestiça. Olha que foto linda, né? Então, essas melíponas, as urussus, né? A manduri, que é pequenininha e pouco populosa, elas fazem esses discos, essa abertura raiada assim, com geoprópolis, que é a terra misturada com a própolis. Tá bom? Então aqui discos de cria e entrada no ninho de mandaçaia, ó. Então aqui, ó, essa aparência de disco aqui, ó, mais clarinha, já roída por cima, está prestes a eclodir. Então esses são discos, ó, que você já pode usar na multiplicação, entendeu? Os discos maduros já. E esses aqui já são discos recém fechados já, são alvéolos já recém fechados. Então aqui eu puser uma mão aqui para vocês verem, né? Geralmente tem 12, 14, 15 centímetros de diâmetro, né? Tá bom? E aqui, então a curiosidade, esse nome mandaçaia significa vigia bonito, né? Porque o índio achou bonito, sempre tem uma vigia lá. Aí ele vai vindo uma aqui, ela se recolhe, entra e volta assim, né? Para cuidar. Então o índio apelidou bonito essa vigia que fica aí direto. Mandaçaia quer dizer vigia bonito. Então aqui nós temos, ó, um sobreninho, né? Com os discos maduros aqui, ó, um finalzinho, tá vendo? Discos mais claros, maduros, eclodindo. E já tem um trabalho da rainha de novo aqui. Aqui são os potes de alimento, né? Que no caso da mandaçaia, as urussu, até jataí, né? Conforme for, vale a pena você fazer uma mistura de açúcar cristal. Tem horário aí? Tem horário? Falta quanto tempo? Mais 15 para as 10. Já é isso tudo? Até 15 para as 10? 9, tá bom. Mais 40 minutos. Tá, no máximo, né? Um pouquinho menos, meia hora só, tá bom? Então aqui, ó, tem os potes de mel, tem os discos, e aqui a gente faz o xarope para reforçar, né? Principalmente no inverno, né? Acho que para aves também a gente trata, né? Conforme. Oi. Então vamos lá. Esse pote de alimentação artificial é Isso. interno, certo? Isso. Isso não vai alterar as características do mel, Sim. a composição? Isso. Então, nesse caso, você não pode comercializar o mel, você não pode querer vender o mel quando você trata das colônias. Então, são ocasiões especiais, uma colônia recém-multiplicada, ou então que transferiu de um lugar para outro. Seria para comercialização de enxames. Isso, os criadores de abelha que
que vendem enxame, por exemplo, que fazem reprodução inclusive o ano inteiro, só conseguem por causa do trato. Né? Porque se não fosse tratar, eles não conseguiriam dividir as melíponas, as mandaçaia a cada 2 meses. Né? Então o criador que trabalha com essa... Eles fazem até bombons de pólen, né, com mel. Então eles realmente investem no trato delas para poder elas se reproduzirem, porque a rainha, vocês sabem, né? Elas ovopositam a proporção que ela percebe que tem fartura de alimento. No campo, então, da negociação, melhor a venda de enxames, né? Isso, você é uma boa vocação isso daí. E eu acho que o Brasil e São Paulo está precisando mais no momento é disso. Nós temos que procurar correr atrás do prejuízo e multiplicar enxames. É uma atribuição mais urgente. Nós não corremos o risco de ficar sem mel se a gente cuidar bem das abelhas. Agora, se não reproduzir, nós não vamos ter nem elas nem o mel. Uma pergunta, meu irmão. A questão da hídrica ali, né, que tem a mandaçaia NQQ, NQA e a Mestiço, né? Disseram para mim, se você tem a NQA e você traz um enxame da NQQ, geralmente é perigoso essa NQQ dominar e a hídrica. É isso mesmo? Isso, ela prevalece. Tá. Ela prevalece, acho que ela é dominante. Mas tem uma distância que você possa evitar esse problema? A distância de voo dela. Porque eu não ia conseguir assim com 100 metros, 200 metros, não, 100 metros não serve nem para Jataí. Teria que ser mais ou menos aí, criar em outro sítio. 1,5 km, 2 km, pelo menos. Outra coisa. Mas ela pode ir além para buscar o recurso, se for Eu possível. estava com uma abelha, o sul cinzenta e o sul boca de remo. E a cinzenta ficou tudo boca de remo. Entendeu? Cruzou, não sei o que aconteceu lá também. Essas duas são de fora, né? Essas são proibidas de criar aqui no estado. Eu ganhei. Mas ninguém conta, hein? Não. Outra coisa que eu queria fazer uma pergunta, teve um rapaz de Santa Catarina que ele fazia multiplicação de Jataí, e eu faço dar resultado, não usar só água com açúcar, usar água, mel com suco de limão. Que deu um bom resultado. Dá sim. E você última pergunta. É na conversão da glicose, né? Segundo também, eu tenho muito problema que eu não sei se é a urso amarela que você chama, se é a bugia. Bugia. Essa bugia é terror, porque lá onde eu crio tem muito problema de fluido. Vocês têm alguma coisa, sem ser o vinagre, porque para mim o nego fala vinagre chama mais. Em vez de ajudar, acaba. Atrai, né? Porque outra coisa que eu aprendi que eu posso dar um usado que funcionou comigo, que consegui amenizar o problema de fluido, foi o alecrim, alecrim, aquele que foi em vinagre, você põe no álcool e quando você faz o serviço já passa por cima da abelha e ela no fluido faz um repelente, acaba com o fluido. Consegui fazer essa Opa, coisa. isso é bom, hein? Pra mim é uma dica boa. Alecrim, né, cara? Alecrim no álcool? Não é alecrim de campo. Não, alecrim, rosmarinos mesmo. Eu não sei como o nome. O que usa para pôr em azeite e tal. Aí você põe no álcool. Abriu a caixa, fez a manutenção, bombeia, eu já enchi potinho de aquilo e não pegou fluido. Foi a única coisa que eu consegui. Agora, uma vez eu fui colocar isca de vinagre na primeira, não testou. Acabou tudo. Tem que tomar cuidado mesmo. Ele é oportunista. Tem alguma relação de produção da NQQ, NQA e a mestiça? Essa aqui, a NQQ é mais voraz. Ela é mais trabalhadeira. Parece que sim. Não tenho certeza, mas... Você falou, né? Da boca de renda da cinzenta.
Você pode ter, você não pode reproduzir e vender, né? Teve uma moratória, quem se cadastrou até 13 de dezembro pode ter, e é proibido reproduzir e vender. Mas quem já tinha registro pode. Pode, inclusive, bem colocado, isso mesmo. Não é necessariamente ilegal. Se registrou. Não é ilegal. Você, inclusive, você pode até declarar para o governo, você deve declarar para o governo que você tem elas, e aí, teoricamente, o fiscal vai ficar no seu pé ali para você não reproduzir. Bem colocado, isso não pode mesmo. trazer novas, quem já tinha. Não. Nem multiplicar. Isso mesmo, você está certo. Obrigado, viu? Senão nós vamos colocar o. Estou parecendo fiscal aqui, né? Então tá bom, Amanda. Aqui a urussu amarela, né? Uma bela abelha, né? Uma colônia de urussu está custando em torno de uns 600, 800 reais, né? Mas vale a pena, hein? Eu consegui comprar uma do Eduardo. Eu estou juntando gaita. Vou comprar mais. Então aqui, só vou mostrar umas fotos aqui, porque senão vai cansar vocês, né? Aqui já é a mandaguari preta, né? Tem a mandaguari amarela, né? E tem a preta. Tá, tem preferência aí o... Pode falar, pois não. Arapuá serve para quê? Arapuá serve para desbastar. Desbastar as árvores. Quando tem... Diz que ela roia. Ela rói e ela destrói parte da frutificação. Os botões florais. É uma desbastadeira. E a milhagem. Taca. Viu? Então o negócio é plantar mesmo e tem essa mandaguari, por exemplo, tem literatura que fala que elas ajudam a controlar as abelhas não tão bem-vindas assim, inclusive a limão. Então existe pessoas que já comprovaram que é bom botar umas mandaguari ao redor do criatório, sabe? Porque elas são bem valentes mesmo. E elas combatem invasoras, né? Quem sabe ela possa atacar a prima dela, que é a Irapuá. Tá bom? Os excelentes polinizadores dos morangais. Os morangais. Isso. As mandaguari, as abelhas pretas, elas são preferencialmente polinizadoras de musáceas, que são do grupo das bananas e das palmáceas, em geral. Para morango, jataí e iraí são as melhores. Mandaguari. Ótimo. Então aqui tem uma tubuna, que é a prima irmã, né, da mandaguari. Aqui então a tubuna você percebe porque elas são bem negras, bem pretas e são brilhosas, muito brilhosas, né? A gente fala que elas são defensivas, né? Então elas são bem defensivas, sim. E tem uma dinâmica de voo muito veloz, entendeu? Isso também remete a uma qualidade genética boa também. Então você tem que estar olhando assim para a colônia, você não pode parar de ver a abelha. Aí é uma colônia forte de tubuna. Se você ficar assim, não ver, aí você olhar, e chega uma, sai outra. Depende também depende da idade da colônia. Em geral elas são assim o ano inteiro. Uma boa colônia. Então aqui, para a criação de abelhas sem ferrão, né? Nós já falamos aqui algumas oportunidades, né? E acho que os passos a seguir é o que vocês sempre fazem mesmo, né? Estudo, muita leitura, participação em cursos, seminários. Participem, né? Participem. Disso que eu estou falando, vocês pegam alguma coisa que sirva, né? Duvidem de tudo o resto. E aí vai lá no outro encontro, vai lá no outro, vai
vai filtrando, né? Tá bom? E vai formando o cabedal de vocês, né? E isso é insubstituível, né? Não tem substituição para a experiência de cada um. Então aqui, ó, a participação, escolha das espécies, né? Procure se especializar em uma, duas, três no máximo espécies, tá bom? Instalação de ninhos isca, aquisição das colônias, verificar a parte dos cadastros, né, da legalização, sempre se aperfeiçoar, ampliação do plantel e aí vocês viram profissionais igual vocês são já. Aqui é uma foto de um encontro que nós fizemos lá no espaço que eu trabalho, né, na fazendinha, né. Aqui a gente faz encontros também, faz cursos, chama outros colegas, dia 10 agora, todos vocês estão convidados. Aqui tem o professor Neve, ó, que é o nosso parceiro, um grande professor, nosso amigo. Dia 10 vai ser sobre abelhas solitárias, só das solitárias. Nós vamos ver como é que faz ninhos, hotéis de abelha solitária, abrigo para elas virem morar com a gente. Eu já mandei, o presidente vai divulgar, né? Tá bom? Não entendi. Isso. Então assim, por exemplo, a mamangava, como é que ela faz? Na verdade, a solitária, elas só polinizam o mel, que elas não armazenam mel. Então elas fazem elas roem, mandíbulas poderosas, né? Elas roem a madeira podre principalmente, né? Então um jeito bom de criar uma mamangava assim é botar um tronco de madeira podre lá em pé assim, ó, deixa lá. Se puder fazer o furo, melhor ainda, né? Aí elas vão furo, elas roem, depositam o ovo, depositam o alimento, fecham e vão embora. Não necessariamente a mãe vai conhecer a cria. Não vive em colônia, entendeu? Por isso solitário. Certo? Tá bom? Então, aqui é o cadastramento, né? Aqui as colegas nossas. Aqui uns exemplos, né? Dá para ter no quintal de casa, né? Esse aqui é um criador, Lúcio Pivoto, lá de Campinas. Ó. Foi a primeira pessoa que eu fui visitar. Ele cria assim lá na casa dele. Né? Tem um abrigo coletivo de abelhas. Esse aqui já é na Embrapa de Jaguariúna, lá na Embrapa Meio Ambiente. Essas aqui são Mandaguari. Eles fazem pesquisa, sabe? Tem o Dr. Cristiano Menezes que trabalha lá, né? Muito bacana, ela fez uma estrutura de metal, tá vendo? A jataí já não dá para pôr assim, ó, porque elas são meio brigona, né? Elas são meio territorialistas, sabe? Aqui é interessante, ó, para vocês prestarem atenção aqui, ó. As caixas estão aqui viradas para fora, e aqui uma outra prateleira, ó, todas viradas para fora. E aqui no meio, o balcão de manejo. Então você vê, você está aqui no meio, ó, você não está passando na frente das colônias, né? Aí você puxa a caixinha assim, ó, por trás, mexe o que você tem que fazer ali no balcão de trabalho e depois devolve. E devolve para o lugar certo, senão vai dar briga, hein? Esse é um abrigo bacana, ó, para vocês fazerem lá no sítio lá. Eu achei muito legal isso aí. Facilita o manejo, né? E você tem todas ali, ó. Você tem 20, 30 colônias ali e vai andar quanto? Deixa que as abelhas que andem, que voem, né? Você, tá bom? Esse material vai ficar todo aí. Olha que capricho, ó. Esse aqui já é um criador lá de Limeira, ó. Ele faz essas caixinhas, ó. O alemão, Navarro. Esse cara é bom.
o melhor atrativo que eu já conheci de abelha. Se quiser fazer isca de abelha para capturar, alemão navarro em Limeira, o melhor atrativo que tem. Manda aí. Ele conhece, né? Não tem errado. Eu não sei, eu não conheço o de vocês, preciso levar um vidro para experimentar. Mas com certeza é excelente também, né? Aqui já é esse cara aqui, ó. É lá em Pairaitinga, na Atividade da Serra. Se vocês forem comprar mandaçaia, é o Pereira, a pessoa mais séria que existe. É o rei da mandaçaia. Aí você pode ir lá de olho fechado. Se ele falar esse enxame é bom, você paga o que ele pedir. Não, então vou falar. Vai ver que ele teve um problema, né? Mas continua investindo nele, é porque vale a pena, viu? Faça tudo o que ele vem aqui. Vocês merecem. Então aqui, ó, tudo isso aqui é a encomenda, ó. Tá bom? Então, mandação. Procurem saber quem se dedicou, quem é o rei da mandação, quem é o rei da mandaguaria, quem é o da jataria. Vai atrás dessas pessoas, são irmãos nossos. Aqui, ó, quem cuida de abelha tem que, ó, em vez de carregar dinheiro, o apicultor tem que levar semente mesmo, porque dinheiro não tem, né? Leva semente no bolso, né? Já vou pôr um aqui, tá? Esse aqui é meu filho, ó. E eu gosto de plantando, tá bom? Então tá, beleza. Eu vou encerrando aqui. Amor agarradinho, falaram aí. As cabelas, né? Tem da branca, tem da rosa, né? Impressionante, né? Como cheira a mel, né? Esse buquê dela assim, cheira a mel, né? É uma coisa maravilhosa. Olha que foto linda, ó. Essa é a borá. A borá é uma abelha. Você vai lá mexer com as abelhas, aí você fala pro outro, bora que é borá. Puxa o carro, que é essa aí, e te põe para correr, né? É uma jataí grande. É maravilhosa. Sibipiruna, uma das árvores mais desejadas por elas para fazer abrigo. Invistam na sibipiruna aí para uma geração futura, né? Porque é uma árvore, lá em Campinas, se um dia vocês quiserem dar uma volta comigo, eu mostro para vocês lá no Taquaral, perto da lagoa. Você conhece lá? Conheço o taquaral, não as abelhas. Eu te levo lá para conhecer as abelhas. Agora houve muita queda de árvores, houve até morte de crianças, sabe? Acidente realmente triste lá. E está tendo uma onda de cortar árvore em tudo quanto é lugar. Sem critério não funciona, né? Essa aqui também, hein? Pimenta rosa. Vocês sabem, né? A jataí, ó, ela freia, dá uma piscada e lambe o beijo e te agradece. Pode plantar. E essa planta aqui? O criador de abelha que não tiver essa planta, tem que passar na diretoria. E essa aí? Mutri. Essa também tem o nome de alfazema brasileira, né? Lixadeira, louro pardo, canudo de pito, pinga néctar, erva de Santana, essa aqui é a carquejinha, né? Dos pastos também. Canela amarela, tem o canudo de pito assim e tem aquela da flor amarela também, tem dois canudos de pito. Fruto do sabiá também, olha a mandaçaia ali, ó. Ela vai direto. O cosmos, ó. Agora essa época tá cheio de solitária que vão mesmo. E as apes também vão bastante. O cosmo é bom, né? Porque você tem flor o ano inteiro, né?
Aqui nós temos uma lista de 40 plantas aí, que é o pessoal da SOS Abelha Sem Ferrão. Então aqui é um agricultor orgânico que nós fomos visitar lá em Assis, se não me engano. Ele era produtor de tomate, né? E esse tomate dele é orgânico. E aí eu comecei a conversar com ele. A atividade era sobre horticultura orgânica, né? E ele não conhecia as abelhas sem ferrão, nunca ouviu falar, né? Um produtor de tomate orgânico. Aí eu comecei a falar para ele da mandaçaia. A mandaçaia é perita em polinizar solanáceas, né? Berinjela, tomate, giló, pimentão. Porque as solanáceas precisam chacoalhar a flor para cair o pólen. E ela, quando ela vai sugar o néctar, ela vibra muito, sabe? Por isso que ela é a rei dos tomatais. Então, assim, produtor orgânico na agroecologia sem abelha sem ferrão é manca, entendeu? Está faltando, né? Aqui as crianças, né? Isso aí é lá na Fazendinha Feliz, né? As nossas crianças, a gente faz. Aqui vou deixar vocês o nosso logotipo do nosso projeto lá. Vocês são bem-vindos lá, sempre para virem com a gente. Muito obrigado, viu? Muito mais. Pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta para o Osmar? Não, por enquanto não. Vamos ficar aqui. Depois vocês perguntem para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar o nosso certificado de... Cadê o Eric? Eric. E a lista de presença, Eric, cadê? Pessoal, ó. Temos sorteio de várias coisas aqui. Nossa próxima palestra vai ser dia 5 de abril, quarta-feira, né? Então nós vamos trazer Orlando, lá de Santos, a maioria já conhece. Orlando está aí hoje, não? Então ele vai falar das leis, o que pode e o que não pode mexer com abelhas, tá? Quando você vai fazer a transferência, você pode fazer, pode queimar, não pode, tá? E essa matéria vai estar na revista também, né? Na próxima, mas ele vem falar e explicar direitinho. Porque o pessoal tem perguntado muito, se você pode matar abelhas, pode matar, não pode matar. Então tem as leis que a gente tem que seguir, né? Oi? Pode matar abelha. Então, tem caso que você pode destruir, né? Quando leva perigo às pessoas, aí é um caso extremo, aí sim você pode, né? Então ele vai explicar tudo isso direitinho na próxima assembleia. Viu, Vera? A Vera está aí hoje? Só uma coisa, Eloy. Eu acho que uma das coisas que falta muito é esse tipo de informação. Por exemplo, havia há muitos anos um pessoal que... Um minuto só. Dá o microfone para ela, por favor. Não está funcionando. Alô? Oi. Então, eu acho que falta muito esse tipo de informação para o apicultor e para as pessoas em geral e para as autoridades, que também são chamados como os bombeiros. Tinha um sargento bombeiro que ele era apicultor e ele procurava fazer esse trabalho solitário ali na Praça Clóvis, de falar para os outros bombeiros que não era para incendiar enxame. Ele ia à noite, marcava com a pessoa, quando a pessoa falava, que tem um enxame que está picando meus cachorros, meus gatos, as crianças, a pessoa fica longe e espera que à noite a gente vai aí. Aí ele ia lá, tirava, dava o mel e levava o enxame para um lugar. Já pegava na caixa e levava para um lugar. Eu acho que esse é um trabalho que seria muito importante ser feito também, no sentido de preservar todas as abelhas. Aqui na associação nós temos pessoas que fazem esse trabalho. Tem inclusive o Alexandre está aí, tem mais alguém que faz captura aqui. O Álvaro está rico porque ele só faz lá em Anuapaville, né? O Alexandre está pobre porque está fazendo na Zona Leste, mas ele fica rico se Deus quiser. Então vocês viram. Oi? Está fazendo também a Idalina? Aonde? No litoral? Vocês ligam aqui na Apacame, tem os telefones, né, Eric? Cadê o Eric? Tem o telefone por região. Região Sul, Leste, Sudeste. Então, nós, o pessoal da associação, passa o telefone das pessoas e e eles vão lá e retiram. Por exemplo, levar o Alexandre para tirar lá em Cotia, né? É difícil, né?
Mas Então, as pessoas ligam nós- para 193. Oi? Elas ligam para 193. eu não- Os bombeiros têm que saber de mandar para a Pacane. Tá. Então essa informação também. Alguns já mandam já, mas precisa divulgar mais isso. E Vamos nós fazer vamos isso aí. na próxima revista, eu acho que vão colocar isso, pegar os telefones dessas pessoas Vamos lá, Eric. e fazer e divulgar. Né? Não é isso, ó, você tá rico hoje de tanto, ó. Olha a felicidade da Cacilda, não para de rir, ó. Tanto dinheiro que entra lá em casa. Oi? Só alfaville. O alvo só alfaville, tá? O alfaville não atende, é isso? Não. Pessoal, vamos fazer o sorteio? Mais alguma pergunta vocês querem fazer? Perguntar? Sim, eu vou fazer uma pergunta, assim, ela está falando um negócio sério aí, mas eu acho uma ignorância tão grande da autoridade que você vai criar uma abelha, é proibido criar uma abelha. Sendo que a pessoa que cria, que multiplica a abelha, ele está fazendo bem para a natureza, concorda? Sim. Que você está pegando a abelha, certo? Ganha uma caixa, você multiplica, mesmo que você venda, a outra pessoa compra essa caixa, multiplica. Agora, por que acaba chegando a ser proibido a criar abelha, sendo que você está ampliando, está multiplicando? Agora, concordo plenamente eu chegar lá e você me encomenda uma abelha, eu vou numa árvore, mato a abelha, Sim. derrubo a árvore, e vendo, quer dizer, mato a árvore para derrubar, para pegar a abelha e vendo a abelha, sem condições nenhuma. Por que a turma não corre em cima disso para ver que quem está fazendo, que está criando jataí, está fazendo captura de jataí e tal, ele está progredindo? Porque quem cria essas leis não são apicultores, são pessoas que trabalham na apicultura, são pessoas que ficam atrás de uma mesa escrevendo essas coisas por teoria. Mas eu já Entendeu? vi na Pacame desde que ela nasceu. Você é velho mesmo, hein? Eu vejo desde que ela nasceu. Eu comecei a criar bem em 78, a Pacame nasceu É. em 79. 79. E essa lei é sempre a mesma coisa. Que caminho que tem que tomar para a turma poder entender isso? Vamos tomar o caminho, a Vera é o caminho. A Vera é assessora do deputado aí, ó, e as leis vamos falar com ela e nós vamos encaminhar tudo isso. Inclusive, cadê o Osmar? A Vera é assessora do deputado, todas essas leis que eles estão aí, vamos jogar tudo na mão dela e ela vai destrinchar tudo isso aí. É só a gente fazer o projeto, pensar. Não, Tá bom. Mas eu falo assim, viu, Dói? Mas é negócio Isso aqui é seu? problema. Não sei se é o Osmar. Nós temos aqui. Osmar, não sei se você ouviu o que eu estou falando. A autoridade, igual você falou assim, eu tenho uma abelha, uma urso cinza. Mas pensa, se eu estou criando, se eu estou multiplicando, e eu estou vendendo para você, você vai tornar multiplicado, nós não estamos ajudando a natureza? Por que eles proíbem? Igual eu estava falando, eu sou a favor do seguinte, a pessoa comendo uma abelha, que aconteceu muito do Nordeste, eu estava na mata, derruba uma árvore, a gente estraga a árvore e vem da abelha sem condições nenhuma, para quem não sabe, chega aqui e morre. Igual uma jandaíra. Uma jandaíra, não adianta você trazer a jandaíra aqui, que ela não vai ficar, porque não tem vegetação para ela aqui. Eu conheci um cara aqui que trouxe 400, morreu tudo. Então eu acho uma coisa assim, eu estava falando coisa lá, eu pensei, teria que ter umas pessoas assim, para mexer com essa lei, para provar, não sei, faz uma inscrição, você cria, você multiplica, você gosta de controvérsia ainda. Na verdade, tem muita controvérsia, né? Entre os próprios pesquisadores em dizer que uma abelha é daqui da região e outra não é, entendeu? Então, nós ainda carecemos muito disso. Só que, por exemplo, nós, oficialmente, né, eu trabalho para o Estado, né, eu jamais poderei dizer para você isso mesmo, crie a urso nordestino, entendeu? Por exemplo. Eu acho ela fantástica, é uma abelha que eu vou dizer para vocês, a urso nordestina teria a condição quase que substituir a apis, hein? A nível de, se fosse criada com pesquisa, porque é uma abelha poderosíssima para produzir. Só que nós não podemos, eu trabalho com o Estado e não posso
aconselhá-lo a criar aqui, porque eu estou incentivando você a infringir uma lei estadual. Eu entendo você está alertando. Está alertando para não fazer, é um problema. Mas isso daí tem que ser considerado realmente. Porque hoje é mais importante até preservar as abelhas, multiplicar de alguma forma, porque senão em pouco tempo nós vamos ficar sem. Exatamente. E não existe um órgão onde você que existe alguma coisa que você pode fazer isso? Secretaria do Meio Ambiente. IBAMA, né? O Esmeralda, pergunta? Esmeralda, diga. Vão ser exterminados, do jeito que estão colocando os agrotóxicos na lavoura, vai ser exterminado, não vai existir mais abelha. Quer dizer, para o grande empresário, produtor, agricultor, não acontece nada. Agora, um indivíduo que estoura uma abelha é preso, não sei como se explica isso. Então tem muita coisa que está errada. Tem muita. E o veneno que jogam das abelhas, das plantações, se mata tudo. Alguém ia perguntar? Eu acho que só em relação a essa questão. Dá para ver. Eu estou falando que eu sou advogado e acabei estudando a legislação para fazer o registro do meu meliponário. Né? Primeiro que não é uma lei que proíbe ou autoriza a criação, na verdade são normas estaduais do Poder Executivo, né? Então é a Secretaria da Agricultura e tudo mais, Secretaria do Meio Ambiente, enfim. E essa lista de 66 aqui de São Paulo, pelo menos tiveram audiências públicas, estudos e tudo mais, que são as abelhas nativas daqui, né? A justificativa, em tese, é que o Moruçu cinzenta, o Moruçu boca de renda, ela compete com as abelhas nativas daqui e ela diminui a chance das abelhas nativas daqui se reproduzir. Né? Existe super discussão se são 80, 60, se não são. Né? A crítica que eu faria, menos até que abelhas a gente pode criar, e mais a dificuldade que a gente tem para criar até as que são permitidas. Eu sou advogado. Se vocês soubessem o baile que eu tomei e o nível de encheção do saco que eu tive que fazer na CAT para eu poder registrar as que eu já tinha dentro da anistia. Então, assim, por exemplo, uma abelha nativa, existe uma série de empecilhos que, por exemplo, você captura, ela registra sua isca, captura, você tem um limite de reprodução, mesmo daqui é daqui. Você tem um limite de enxame que você pode vender. Então, assim, eu acho que, primeiro, então, é mais fácil do que uma legislação, porque é uma norma do Poder Executivo. Então, em tese, a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente poderia ajudar a atualizar, a melhorar. Então, por esse caminho é fácil, mas eu acho que as abelhas que não são daqui, dificilmente a gente vai conseguir uma autorização de reprodução e de venda, né? Por conta dessa situação de que, como as APs também dizem que competem, mas assim, realmente a legislação de São Paulo, que é a mais detalhada, ela é muito difícil de ser cumprida, muito mesmo. Eu sou advogado e não consigo, precisei de ajuda. Pois é. Para ver quanta gente sofre. Gente, todos assinaram a lista aqui? Alguém ficou sem assinar? Quem não assinou está fora do sorteio, hein? Vamos comer. Não assinou, Vera? Assim, claro, se eu puder, assino 2 vezes. E tem uma moça que assinou e foi embora. Se ela ganhar, ela foi. Qual o nome dela? Você não sabe o nome dela? Não sabe, não. Sei, claro. Não, comigo. Pessoal, por favor, vamos sortear. Vamos começar pela mesa aqui, né? O primeiro é o boné. Não esqueça depois de pegar as sementes de cipó uva. Deixa eu pegar a minha, tá? Cadê você? Cadê? Você. 28. Você ajuda aqui. 28. Paulo? Não, 28. 28. Nossa Senhora. Rodrigo Neves. É meu amigo. Foi embora. Rodrigo Neves. Já deixa pra ela. Mais um boné. Ele vai gostar. Ajuda ele. Ele deixa eu fazer um vereador. Não. 17. Murilo. Henrique. Murilo. Olha aí, Murilo. Ó. Boné. Foi para a pessoa certa. Mais um. 11. Aparecido Monteiro. Aparecido Monteiro foi embora? Aí, ó, Monteiro. Parabéns. Boné. Mais um boné. Número 20.
José Cláudio de Lima. José Cláudio. Nós temos o manual da apicultura da CAT aqui, ó. São 5, tá? 12. Vai para Christian. Christian Lepolete. Foi embora. 29. Fernanda. Aí, Vera. 01. Foi embora também, Samuel. Cadê você, Samuel? Aqui, escondendo aqui, ó, Samuel. Pronto. 25. Alberto Alcide de Oliveira. Alberto. 25. Alberto de Oliveira. Não. Mais um. 21. Cida Maria. Célia. Pode ser. Mais um. 30. Vera Helena. Vera não. É Vera, de novo. Já pegou esse livro? Você já tem o livro? Já tem esse? Tá bom. Próximo. 18. Adenilson Cerqueira. 22 vai um ser de abelha do nosso vice-presidente da Bela Salvador. Ele não veio hoje, deve trago semana que vem e ele faz o Idalina. Eu já tenho o livro. Você já tem, Idalina? Mais um. 4. Isso é isso mesmo, Coelho. Mais um. 03. Alberto. Um livro do Apicultura Empresarial do Pedro Rosa, da Rosa Santos. Louco para trazer uma palestra para nós e ele não consigo. 9. Edivaldo Orlando Juvenal. Olha aí. O que é? Cera? Não, apicultura empresarial. 14. Mais um livro, 14. Esse aqui é a nova apicultura do James Arruda Salomé, do Helmut Wiese. O Wiese foi um dos presidentes da CPA, tá? É falecido já, e o James Salomé ele fez a tradução, ele melhorou esse livro aí. Que número que é? 14. Geraldo. 14. Ah, Geraldo. Camiseta da Rapacami. 16. Caio Gomes da Costa. Caio Gomes da Costa. Se quiser trocar, tá? É só falar com ele, tá bom? Aqui acabou, quem vai agora? Quem que vai agora? Número 10. Esmeraldo. Amor agarradinho. Amor agarradinho é livre. É livre? É. Esmeralda, vai querer planta? Vai plantar no seu apartamento? Esmeralda, vai plantar uma planta, vai plantar lá no seu apartamento? Não, Oi? Amor agarradinho. Leva o que planta lá no meu sítio lá. Mais um. O que é? Esse aí vai abrir? Sim. Número 23. Ah, sim. Paulo César de Lira. Paulo. Aqui, ó. Sebastião Alexandre. Número 26. 26. Wilson. Wilson, cadê você? Quem vai ser agora? Manda o agarradinho. Mais um, amor agarradinho. 07. Ademir, foi embora. Ademir, está aí? Foi embora, ele precisou sair mais cedo. 10.
Esmeraldo, número 10. Passei errado. Esmeralda. Já pegou? Ô, Alexandre? Então é 01, desculpa. Oi? 01. João Samuel. Samuel já foi. 10 já foi também. 10 já foi, outro número. Ah, não sei todos. Tem número. Mas eu acho que tem. Ele está captando. O senhor Geraldo, 27. 27. Já dá para fazer isso. Paulo César Noreira. Paulo César. Aquele. 05. 05. Piane Modesto. Eliane Modesto. Eliane, isso mesmo? Ixi, nossa senhora. Parabéns. Tudo bem. Felipe Modesto. 15. José Maurício. 15. Maurício, José. José Maurício. 13. 13. Não. É Natan Luizete Pereira. É o filho do Luizete, Natan. É o menino do Luizete. Amor é garantido. 19. Cacilda. Pode. Por quê? Trocar por quê, Cacilda? Esse você já tem. Esse é campo. Você já tem lá, Cacilda? Cacilda, você já tem campo lá. Luísa foi embora. Luísa foi embora. Dois. Aí, esse mesmo. 06. Oh, Sampaio, finalmente, hein? Sampaio.